Então, nós vamos agora, no primeiro painel, na verdade, que a gente teve uma palestra, né, com a doutora Alberta, e agora nós vamos para o diálogo com a sociedade, conectando gerações, construindo longevidade. E quem é a moderadora desse painel, que vai aqui chamar todos, convidar, é a professora Alice Ferrúcio, diretora da carreira de empreendedorismo da Politécnica da UFRJ. A senhora quer que eu chame? Quer que eu chame? Pode chamar. Vou chamar. Bom, então, eu vou convidar agora as pessoas que vão compor essa mesa aqui, tá bom? É Dr. Daniel Soares. Sorans. Vou aprender. Sorans. Doutora Fátima Henriqueta. Ih, gente, está errado aqui. Henriette, desculpa, hein, gente. Vamos lá. O doutor Sorans, ele é secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. A doutora Fátima Henriette, presidente da Comissão do Idoso da OAB. Vamos chamar também Solimar Lessa, do Grupo Mulheres do Brasil. E Michele Simas, Monza. Ela é do Monza, é isso? Sul, Rio. Então tá bom. A Alice vai comandar agora esse. Bom dia a todos. Vocês podem sentar. Bom, vou fazer aqui primeiro uma breve fala, né, para a gente introduzir a mesa. Primeiro, não teremos uma apresentação em PowerPoint, né? Estaremos aqui numa roda de conversa. E esse painel, onde vocês vão apresentar um pouco dessa história, dessa trajetória de vocês, eu vou tomar a liberdade de deixar que os painelistas se apresentem. Seria melhor assim, né? Porque aí vocês podem fazer um resumo sobre a bio de vocês, rapidamente, porque vai, né, desenvolver ali a história, fala um pouco da bio, ao mesmo tempo já está apresentando o próprio tema que vocês estão trazendo para a gente. Bom, eu sou Alice Ferrúcio, estou há 8 anos com o movimento, com muito orgulho, né? Então, quando eu estava ali no iníciozinho, 50 mais, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 60 anos. Então, agora, né, parece que não, mas chegou o dia, né? E participei muito com o movimento, né, Longevidade Brasil, no planejamento estratégico, que tivemos vários de vocês participando. Fizemos o primeiro planejamento estratégico, junto com o Laboratório de Empreendedorismo e Novos Negócios, que eu sou a coordenadora e fundadora, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E assumi, junto com a Carlota e toda a equipe, né, do Movimento Longevidade Brasil, ocupar uma posição de facilitadora do pilar empreendedorismo, né? Então, foi, acho que nesse chapéu, nessa função que eu estou hoje aqui com vocês, né? Sempre estive em todos os eventos do Movimento Longevidade Brasil. Na pandemia, foi muito legal também, nós fizemos várias atividades. E aqui a gente está para contar um pouco da história de vocês, né, dentro dessa trajetória do próprio movimento, do envolvimento de vocês, com a nossa querida Carlota, né, e toda a nossa equipe. Carlota é, para a gente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um exemplo muito grande, né, já cansei de dizer isso para ela, para os jovens, e inspiram projetos do nosso laboratório de empreendedorismo. Então, nós fizemos, se não me engano, em 2022, não, 22. Em 22, nós fizemos um painel só sobre os projetos empreendedores desses alunos, cujo objeto de estudo eram as pessoas 50 mais. Então, todos os projetos que eles desenvolveram era pensando numa pessoa idosa. E foi assim emocionante, porque cada um trouxe um pouco da história deles com os seus próprios familiares, né? E um dos últimos que nós fizemos no ano passado, só para vocês conhecerem um pouquinho dessa história do laboratório, que é um laboratório que presta, né, um atendimento ao Movimento Longevidade Brasil, no que precisar, é planejamento estratégico, é fazer alguma coisa na parte de layout, se bem que tem muita gente aqui boa nisso, mas a gente está sempre oferecendo aos nossos meninos e meninas, jovens estudantes da universidade, sensíveis a esse tema.
E o último projeto que nós tivemos no semestre passado foi muito interessante, que foi um jovem que falou assim, minha mãe tem apenas 50 anos e ela não consegue mais se locomover dentro de casa, por uma doença degenerativa. Então, ele inventou uma bengala para a mãe dele, né? E uma bengala que conseguia pegar coisas, né? Era muito legal. Então, tem um ímã na ponta, tem um pegador, assim, uma bengala toda tecnológica. E essa bengala não existe, então ela está sendo aí desenvolvida para virar uma patente dentro da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. E virou um projeto de fim de curso, que é o projeto final que o rapaz, né, junto com o seu professor, tem que desenvolver, com todos os requisitos de projeto final. E a gente está ali apoiando para ele entrar numa incubadora de empresa para que a gente possa dar continuidade aí ao empreendedorismo, né, que foi a ideia dele, e apoiado pelos colegas de trabalho, mas ele é o dono da ideia, né? Então, que a gente tenha mais inspiração, que a gente entenda que esse espaço é um espaço super importante para a gente desenvolver novos projetos para essa longevidade linda e maravilhosa que nós temos aqui. Então, eu passo a palavra para o nosso primeiro painelista. Então, Sorante, você poderia começar? Posso começar? Obrigado, Alice. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dar uma fugidinha daquela vida dura da Secretaria de Saúde, poder estar num ambiente mais agradável, para a gente poder estar num momento mais de descontração, né, Fátima? Agradecer a Carlota, que para a gente é uma referência. Cadê a Carlota? Aí, está aqui. A Carlota, é muito bom a gente poder estar aqui e falar de longevidade. Eu já sou secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Alice, há algum tempo, né? Entre subsecretário e secretário, vou completar 13 anos, só não fiquei no período da gestão do prefeito anterior, mas fiquei quase todo o período do prefeito Eduardo Paes. E é incrível a gente ver como a nossa pirâmide etária vem mudando, né? A gente, na década de 40, a nossa expectativa de vida, a expectativa de vida dos cariocas que moravam aqui, era de 46 anos. Então, era a nossa expectativa de vida média, na década de 45, era próximo a 46 anos. Hoje, a gente tem uma expectativa de vida de 77 anos. É uma expectativa de vida que quase dobrou em relação ao que a gente tinha há 40 anos atrás. As mulheres vivem mais, óbvio, né? As mulheres no Rio vivem mais do que os homens. Isso quase não graças a Deus, graças a Deus. Felizmente, então, as mulheres vivem mais. E aqui no Rio, as mulheres têm uma expectativa de vida de quase 80 anos, e os homens uma expectativa de vida de 74. Daniel, mas por que você começou falando de expectativa de vida e coisa? Porque isso mede um pouquinho a evolução da nossa sociedade. Às vezes a gente acha que tudo vai muito ruim, que o Rio de Janeiro está cheio de problemas, e está mesmo, que o sistema de saúde não funciona, e tem um monte de problemas mesmo, mas, de fato, é que a nossa população está vivendo mais e está vivendo melhor. Então, a gente está aumentando a expectativa de vida do carioca. Hoje, a gente tem uma expectativa de vida maior do que a população dos Estados Unidos, do que a população americana, que gasta com serviços de saúde muito mais que o Rio de Janeiro, muito mais que o Brasil. Então, a expectativa de vida dos americanos é de 76 anos. Então, é um ano a menos do que a gente aqui no Brasil. E, no período da pandemia, ela regrediu 2 pontos e a gente continuou avançando. Regrediu 2 anos, a gente continuou avançando 1 ano. E isso se deve muito a como a gente tem encarado e como o carioca tem encarado essas grandes evoluções. Então, a primeira coisa a gente conseguiu colocar na nossa Constituição um sistema único, público, universal, que ainda tem muitos problemas, mas que tem muitos avanços. Então, se a gente olhar nosso avanço na vacinação, é incrível. A gente não tem mais caso de rubéola aqui no Rio de Janeiro, a gente está há 4 anos sem nenhum caso de sarampo, a gente conseguiu avançar muito na vacinação com a gripe. A gripe é a doença que mais mata gestantes, crianças e idosos. Só esse ano, 153 pessoas morreram de gripe. Dessas, a maioria delas
por influenza. Então, a gente ainda tem um problema seríssimo com a gripe, já fazendo aqui o pedido para todo mundo se vacinar para a gripe antes do inverno chegar, dia 20. Então, o Rio de Janeiro é a cidade que vacinou que vacina todo mundo acima de 6 meses para a gripe, nem todas as cidades do Brasil é assim. E essa talvez seja uma das maiores pontos para a gente aumentar a nossa expectativa de vida. A nossa cobertura vacinal das capitais brasileiras, o Rio é uma das capitais que tem a melhor cobertura. Então, a gente tem pontos de vacinação até às 10 da noite, lá no Supercentro Carioca de Vacina, ali em Botafogo, quase Copacabana, que é um ponto importante. A gente tem 286 centros municipais de saúde e clínicas de família na cidade. A gente não tinha isso, né? Só no governo do prefeito Eduardo Paes, a gente aumentou em 130 unidades básicas de saúde. Mas, claro que ainda falta, claro que a gente quer ver a nova unidade básica do Vidigal sendo inaugurada, né, Carlota? Tem recebido um monte de mensagem das pessoas do Vidigal reclamando. Claro que o nosso posto de saúde de Copacabana já está super lotado, atende... João Barros Barreto, atende muito acima da capacidade do que ele foi construído para atender. Ele cresceu, a população envelheceu, demanda muito mais, e também uma boa parte da nossa população foi expulsa dos planos privados de saúde, por questões financeiras ou por própria organização dos planos. Então, um dos pontos que eu queria valorizar aqui é a gente ter conseguido colocar na Constituição um sistema único público universal. Outro ponto é como que o carioca enxerga a vida e vê essa dinâmica. Então, a cidade do Rio de Janeiro tem uma população que, às vezes, as pessoas criticam, falam mal, falam que não respeita sinal de trânsito, e é um problema. A gente tem um problema de trânsito na cidade, de muitos óbitos no trânsito. Ano passado, 800 pessoas morreram de acidente de trânsito, a maioria delas com acidente de motocicleta, de moto. Então, foi uma tristeza. Mas a gente tem uma dinâmica de ver a vida um pouco diferente das outras capitais do Brasil. Aqui o carioca se vacina solidariamente, se protege. A gente viu algumas cidades com muitos problemas na vacinação da Covid-19. Aqui na cidade do Rio, 98% dos cariocas se vacinaram para a Covid, que colocou a gente num panorama epidemiológico muito melhor que as demais capitais do Brasil. Hoje a gente tem menos de uma, agora acho que tem uma pessoa, ontem tinha uma pessoa internada por Covid na cidade toda, uma única pessoa. Hoje eu não sei, mas deve estar muito próximo a isso. Por que a gente conseguiu isso? Porque a gente tem uma cidade que as pessoas são conscientes, que elas se vacinam, se protegem, por mais que tenha um movimento negacionista ou tenha um movimento anti-vacina, ele não cola muito na nossa população, ele corresponde aí a menos de 2% da população. Outra dinâmica muito importante que faz o carioca aumentar a sua expectativa de vida é como ele encara a vida. Na nossa cidade, tem uma carga tabágica menor do que a maioria das capitais do mundo, das cidades do C40 do mundo. O carioca tem diminuído aí a quantidade de pessoas que fumam na cidade, e um dos maiores impactos em relação à nossa expectativa de vida é o cigarro. O outro ponto é a prática de exercícios físicos. A gente tem um programa na Secretaria de Saúde, que é o programa Academia Carioca, que tem mais de 100 mil pessoas utilizando o programa. A imensa maioria são idosos, então é o outro ponto que ajuda a gente a melhorar a nossa expectativa de vida e nos coloca numa posição muito melhor que os americanos e que até outras capitais do Brasil. Mas isso ainda é um problema. Então, a gente ainda tem que investir mais na nossa capacidade de fazer exercício, de mobilizar as pessoas, de avançar nesse ponto, porque a média ainda é menor
do que nos países da Europa, ou ainda menor do que os países da Ásia, que vivem mais do que a gente, do que o Japão e tudo. Então, a gente tem que ter uma preocupação nessa mudança de hábito. Outro ponto que é muito importante para a nossa expectativa de vida é o tipo de alimentação, como é que a gente se alimenta. Se a pessoa come uma fruta por dia, ela tem quase 20 vezes menos chance de ter câncer quando envelhecer. Mas isso ainda é um desafio. Infelizmente, a gente tem um país que dá isenção fiscal e benefício fiscal para salgadinho ultraprocessado e sobretaxa e cobra imposto mais caro de frutas, legumes e verduras produzidos na região serrana. Então, a gente tem uma distorção nessa organização no Brasil. Eu, como deputado federal, tenho brigado muito para que a gente possa adequar e dificultar alimentos ultraprocessados e facilitar alimentos mais saudáveis, mas esse é um ponto muito estratégico se a gente quiser ganhar expectativa de vida, se a gente quiser viver mais. Então, é importante que a gente tenha isso na reforma tributária. A gente conseguiu colocar na reforma, eu fui um dos deputados que mobilizou para isso, gerar isenção nesses produtos agrícolas que são produzidos no Brasil, que a gente produz, que são um pouco a cara do Brasil, para que a gente possa reduzir esse imposto no que faz bem e manter ou sobretaxar o que faz mal, por exemplo, refrigerantes. Além disso, a gente conseguiu uma estratégia muito importante para reduzir a obesidade infantil, proibir ultraprocessados, proibir determinados alimentos nas cantinas escolares, então, nas cantinas de escola. Não dá para a gente ver hoje o que está acontecendo com as nossas crianças. Tem propaganda no supermercado, propaganda na TV, de alimentos que fazem mal, que vão tornar aquela criança obesa e vão trazer uma série de problemas e que certamente vão impactar na expectativa de vida no futuro. Para os adultos, quando eles já têm consciência, já podem escolher, mais fácil é uma coisa. Agora, para a criança, a capacidade da indústria de alimentos influenciar a criança, influenciar os nossos filhos e netos, é muito grande. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu uma lei que proíbe a venda de alimentos ultraprocessados nas escolas. São aqueles alimentos que têm... A definição de alimentos ultraprocessados aqui no Rio de Janeiro é muito clara. São aqueles alimentos que têm 5 componentes que são feitos pela indústria, como corantes, emulsificantes, coisas que, de fato, têm um potencial cancerígeno e um potencial de lesão de determinados órgão-alvo muito forte. E esse é outro ponto que eu queria colocar na mesa aqui, para fazer essa fala inicial da nossa mesa. Já finalizando, é muito importante também, eu queria colocar, que a gente tenha serviços de saúde preparados e estruturados para atender esse novo perfil da nossa população, que é a população que vem envelhecendo. A população carioca, que vivia até 45 anos na década de 40, agora vive até 77 anos. Mas será que os nossos serviços de saúde mudaram como precisam mudar? Será que a gente está mais atento, que a gente vai ter menos doenças infectoparasitárias e doenças de algum tempo? A gente está conseguindo acompanhar aquela pessoa idosa ao longo do tempo? Será que eu estou conseguindo ter um agente comunitário, um médico, um enfermeiro, que acompanhe sempre os mesmos pacientes ao longo da sua história? Porque é isso que os países desenvolvidos fazem. Tem 100% de cobertura de saúde da família na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, no Canadá, que são países em que tem expectativa de vida ainda maior do que a nossa, ou alguns deles bem maior do que a nossa, por exemplo, como Portugal. Se você vai lá em Portugal hoje, todos os portugueses praticamente têm um médico de família para acompanhar, na Espanha, na Inglaterra, e é sempre o mesmo médico acompanhando o mesmo paciente.
E isso a gente ainda não conseguiu fazer para a nossa população. Essa vinculação profissional, paciente, a gente não conseguiu fazer para todo mundo. As pessoas mais ricas, que têm mais acesso, sabem o nome do seu médico, sabem o nome do seu enfermeiro, sabem o nome do seu agente comunitário, mas isso não é uma realidade na cidade toda. Então, se a gente quiser, de fato, que os cariocas vivam mais e vivam melhor, a gente vai precisar estruturar os nossos serviços de saúde, sejam públicos ou privados, para atender esse novo perfil populacional, para atender essa nova população, que é a mesma, mas que com outras características para cuidar. A gente vai precisar saber que a gente vai ter mais casos de cânceres, porque a população envelheceu, deixou de morrer por outras doenças e, como vai ficando mais velha, a gente vai precisar saber que a gente vai precisar ter outras estratégias para a mudança de hábito ou para convencer aquela pessoa a tomar determinadas... Estou acabando, 2 minutos. Mas vou acabar em 1, vou acabar antes do meu tempo acabar. Estou cronometrando aqui também, calma. Mas é isso, assim. Então, eu acho que o último ponto que eu queria colocar aqui, colocar para o debate, eu não vou poder ficar mais, mas eu queria colocar para o debate a importância da gente repensar o nosso serviço de saúde. Além de repensar os hábitos de vida, como a nossa dinâmica de vida e tudo, a gente também vai precisar pensar como que a gente pode ter serviços de saúde que sejam próprios para uma população que vive mais e que tem uma expectativa de vida melhor. Carlota, muito obrigado mesmo por estar aqui, Alice. É uma honra, Fátima. Muito obrigado. E é isso, eu acho que eu finalizei meus 3 pontos. Solimar, Michele, parabéns pelo trabalho de vocês, eu sou fã. Então, espero que a gente possa ter mais mesas como essa e que eu, como secretário de saúde, consiga dar uma fugidinha sempre ali do dia a dia duro para poder estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, Sorange. Excelente fala sua. Acho que a gente tem que repensar nossos hábitos saudáveis. Anotei aqui as suas colocações, as ações concretas da Secretaria Municipal. Se os nossos serviços realmente de saúde melhoraram, o que a gente precisa fazer para atender realmente essa população e acompanhá-las, né, em toda a sua jornada. E, principalmente, a gente criar aí, quem sabe, um grupo forte, e, quem sabe, né, para a gente, como é que a gente pode, na verdade, ter serviços para uma população que vive mais. Ficou aqui o seu desafio para a gente. Muito obrigada, viu? Bom, vou passar, então, agora a palavra para a nossa doutora... sim, a Carlota vai entregar. Obrigada. Não, vai lá. Pode ir. Bom, gente, eu tinha falado que a gente não ia ter PowerPoint, mas nós vamos ter, sim, uma apresentação rápida da Michele e também da Solimar. Mas eu vou chamar, então, agora a Fátima. E, Fátima, doutora Fátima, a gente fala Fátima, né, Fátima? Fátima aqui com a gente, né, para a gente estar aqui discutindo esses pontos importantes. Estamos dividindo o tempo, tentando ajustar ali o nosso atraso, mas vai dar certo. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Me chamo Fátima Henriette, advogada, 60 a mais, 38 anos de advocacia. Estou presidente da Comissão de Atendimento à Pessoa Idosa, seccional Rio de Janeiro, pelo 3º mandato. Faço parte, inclusive, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados na cadeira da pessoa idosa. Primeiramente, quero agradecer imensamente a nossa querida Carlota, que me coloca nessa mesa com pessoas desde a primeira fala, sempre aprendendo com você, Carlota, sempre, com todas vocês. E também ao comando aqui do Forte, que disponibilizou, né, mais tarde também nós vamos ter um membro da comissão
no segundo painel. E sou uma advogada, 60 a mais, militando, advogando, participando de todos os fóruns. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O jovem de hoje, tudo na vida da gente se chama organização e prevenção. Nós somos o que comemos, nós temos que nos amar mais, nos tolerarmos mais, né? Porque a pessoa idosa, eu falo muito com minhas colegas que estão aqui, obrigada aos membros da comissão, os advogados de outras subseções que eu estou sem óculos, mas não estou, sei que estão aqui, de me acompanharem. E o idoso, ele fica lento, né? Então, nós temos que sermos mais tolerantes, mais pacientes, chamar a sociedade, porque toda casa tem um idoso, todo um condomínio tem um idoso. Será que nós estamos preparados para começarmos a conviver com as pessoas idosas, né? Então, não tem paciência, mais campanhas, né? Campanhas tanto da sociedade como das instituições, que eu vim de uma época que o exemplo começa de dentro de casa, né? A saúde, a vida. Nós, né, eu não sou carioca, eu nasci na região serrana do Rio e vim para o Rio estudar, me formei, me apaixonei e fiquei. Então, nós somos, né, de uma cidade alegre, feliz, que você não precisa, né, como o nosso secretário aqui falou, temos academias, né, de toda a praia, né? Então, hoje em dia, eu fico observando como que as pessoas estão intolerantes com os idosos. Não tem paciência, não tem. Em todos os segmentos da sociedade. Então, não vamos começar como a brilhante, gostei, não conhecia, da médica, né? Doutora Roberta, ela pontuou coisas assim incríveis. E também a forma do vamos fazer, pegar e fazer. O secretário, ele saiu, mas, inclusive, ele informou que tem pessoas da Secretaria de Saúde aqui. E eu quero deixar aqui bem claro, a minha única profissão é advocacia. Sou sócia do Escritório Oliveira Neves, milito na área de políticas públicas, direito administrativo, não sou doutora em longevidade, eu atuo longevidade da vida. E eu me acho, assim, um orgulho de estar aqui, né? Que muitos colegas meus já estão em casa, pararam de advogar por causa da tecnologia. E eu ainda tenho força para lutar e continuar. E um fato que aconteceu comigo recentemente, tem 10 dias que eu fraturei o pulso. E eu, que, inclusive, falava com a Carlota, será que eu vou conseguir? E ela, não, já te conheço, você vai. E aquilo, um tombo, com 60 a mais. Um tombo, assim, eu saí, moro na Praia do Flamengo, vou caminhar. Eu saí do meu prédio, cheguei perto do outro prédio, eu caí. E foi um tombo feio. E eu só falei assim, Deus, me ajuda a me levantarem. Eu não sabia se eu estava quebrado ou não. E vieram pessoas e me ajudaram. E, no primeiro momento, assim, por eu ser uma pessoa que eu vivo na minha solitude, moro sozinha, uma opção de vida minha, né, que eu me apaixonei pelo direito. Tenho meus familiares, sou acolhida, sou amada, mas eu não abro mão da minha independência. E eu nunca me vi numa situação, eu caída numa calçada, só com a carteira de identidade, que eu deixo aqui um
um lembrete para os idosos que saem sem nenhuma documentação, né? E eu, bem lúcida, graças a Deus, e um segurança me levantou. E eu falei, não quebrei nada. E ele tirou os meus anéis e falou assim, vai inchar o braço da senhora. E eu peguei um Uber. Eu tenho plano de saúde e eu fui numa emergência do meu plano de saúde particular ali na Zona Sul. O médico me atendeu, perguntou primeiro se eu tinha realmente caído por causa do protocolo da violência, né, doméstica, e eu falei, não, eu caí. Ele tirou uma radiografia e falou assim comigo, a senhora aguarda 48 horas, a senhora volta para casa, toma dipirona. Médico de um particular, do meu plano de saúde. E aquilo, eu tenho médicos na família, e eu querendo esconder de todo mundo. Todo mundo. Não falava com ninguém. Mas meu braço começou a inchar. E eu fui, num domingo, na clínica, ali, se eu falar errado, o pessoal da saúde aí que me corrige, no Silveira Martins, que tinha um posto que estava fechado. Isso já às 5h30. Na segunda-feira de manhã, eu fui. Eles olharam para mim e falaram assim, urgente Miguel Couto. E a gente, às vezes, a gente tem uma resistência. E eu falei com uma colega que está aqui presente, né, Ana? Obrigada. E os médicos, e ela falou, vou com você. E a minha sobrinha falou, tia, e ela é da médica privada, é uma referência no Rio de Janeiro. E você chega com aquela resistência. E, olha, eu fui tão bem atendida, agradeço muito o diretor, agradeço muito o secretário que não está aqui presente. Não disse o que eu era, o que eu fazia, e eu fui altamente depois que eu falei, olha, eu lido com idosos, e eu permaneci os 2 meses no tratamento lá. Então, eu queria agradecer muito, porque as pessoas, às vezes, isso aqui não é, eu não faço parte de governo nenhum, mas eu acho muito importante eu dar esse depoimento. Muito importante dar este depoimento, não faço parte de equipe do prefeito, apesar de eu ser fã dele, acho que ele é a cara do Rio, e eu sou advogada. Então, se o diretor parece, quem for do Miguel Couto, o meu eterno agradecimento. E eu voltarei para agradecer aquela equipe que me atendeu. Fernando Klein, né? Então, e com relação, não vou me alongar muito, com relação ao trabalho nosso, dou força para os jovens, né? Tem aqui a minha equipe, a minha comissão, não são idosos. Eu sou, aliás, até da diretoria da Ordem, a mais idosa. Né? A doutora Ana Basílio, que sempre, né, ela foi assim, nós, as mulheres que chegamos, né? E eu já vinha de 2 gestões e eu não queria mais continuar, porque eu sou muito cobrada pelas minhas irmãs, né, para viver. Né? E, quando a doutora Ana Basílio me convidou para continuar, eu ainda falei, eu tenho muita coisa ainda para fazer. Né? Eu tenho presente também aqui, faz parte, vou voltar a falar da comissão. A comissão é composta por um assistente social, que nós chamamos de membro consultor. Temos a doutora Verônica, que me acompanha, nossa querida delegada, né, da Defesa do Consumidor, que é a nossa consultora, principalmente para o bairro de Copacabana. Eu tenho um olhar, eu tenho um carinho muito grande por aqui. Os golpes virtuais. Né? Então, nós fazemos palestras, e tem o coronel Iessim, né, que nós entramos no projeto Patrulha, um desembargador, o doutor Najib,
E tem mais alguém aí, vocês me ajudam, mais consultores, para não esquecer ninguém. E Rafael Teixeira, assistente social, faz um grande trabalho. Ele é da Fundação Leão 13, ele que nos acompanha nas políticas públicas, né? E nossas reuniões com o Ministério Público, nós não advogamos, nós atendemos, encaminhamos, acompanhamos os golpes virtuais, as casas de acolhimento, nós fazemos vistoria, qualquer pessoas, damos o encaminhamento, né? Uma coisa que nós estamos aqui também, a maior dificuldade de nós idosos são os planos de saúde, né? E a saúde, eu entendo que essa minha semana de Miguel Couto, de atendimento, eu fiquei observando como eles estão automaticamente, eles estão assim superlotados, porque nós estamos passando por um problema, né, de tudo muito caro, né, uma política meia, né, os idosos, pelo menos da minha época, e graças a Deus isso eu agradeço ao meu pai e à minha mãe. Você não se prepara financeiramente. E o jovem de hoje é uma coisa que eu falo muito, que eu também já fui jovem, né? Então, você quer comprar a roupa da moda, você quer comprar a bolsa da moda. Então, você tem que se programar. Você tem que se programar, né? Você tem que pensar no amanhã. O jovem de hoje, ele tem que pensar no amanhã, porque nós não tivemos isso, né? A minha, né, pelo menos, nós não tivemos essa formação. E, graças a Deus, hoje, se ela fosse viva, eu estaria fazendo 96 anos. A minha mãe, quando eu peguei esse cargo, que eu chorei e falei, mãe, eu gosto de segurança pública, o que eu vou fazer no idoso? Você não é filha do medo, minha filha. Você vai vencer. E eu estou aqui. Obrigada imensamente a todos vocês. Doutora Fátima, eu anotei aqui, você não é filha do medo, você vai vencer. Eu vou levar essa para o resto da minha vida, tá? Isso foi fantástico, muito obrigada. Então, vamos passar, então, agora a palavra para a nossa seguinte palestrante, que é a Michele Simas. Ela vai se apresentar para vocês. Temos uma apresentação, um PowerPoint. Gostaria, então, de apontar ele aqui, por favor. E aí a gente vai afastar um pouquinho aqui a mesa, só para ela poder ficar melhor. Aqui. Pode ficar sentada. Bom dia a todos. Eu sou Michele Simas. Minha formação, na verdade, é engenharia. Eu sou engenheira civil e trabalho há mais de 20 anos nessa área, mas fui migrando, né? Sempre trabalhei em construtora, incorporadora, e hoje eu trabalho na área comercial. E recebi esse grato convite, né, pela Carlota, de comparecer hoje a essa reunião. E estou percebendo que está sendo muito mais uma lição para mim de vida, né, do que eu poder contribuir. Eu acho que eu estou recebendo mais do que o que eu vou poder apresentar, né. Já cheguei nos 50, enfim, mas a gente vê que justamente a gente tem muito ainda a percorrer, né, e acho esse movimento espetacular, né. Conheci agora recente, fiquei extremamente encantada. Como a doutora Fátima falou, eu particularmente gosto muito de conversar com as pessoas mais velhas, né? O idoso ele precisa de atenção, mas eu acho que a gente precisa muito mais da experiência do idoso, né? Da história de vida, porque a gente tem sempre muito a aprender. E eu particularmente, eu moro num condomínio na Barra, um condomínio de casas, que tem muitas pessoas idosas. E eu estou sempre conversando, batendo papo com enfim, coletando, que eu acho que é muito gratificante, né? E é impressionante, assim, realmente, essa questão da atenção, né? Como eles também ficam muito gratos e são muito carinhosos quando a gente realmente dá um pouco de atenção, que é um pouquinho de nada, né, que a gente pode oferecer, mas eu acho que é uma via de mão dupla, né? A gente tem muito a ganhar e também a dar.
Isso é muito gratificante e, realmente, eu estou muito feliz de estar aqui, né? A ideia, hoje, da minha participação é apresentar a Monza, é uma incorporadora nova, vamos dizer assim. Ela é uma incorporadora que foi fundada no ano passado, mas ela já vem, né, com sócios que têm uma larga experiência nessa área do mercado imobiliário. Eles trabalharam numa grande empresa, são 2 sócios por quase 30 anos, conhecem bastante do mercado do Rio de Janeiro, principalmente, inclusive outros mercados. É o Rafael Zanoli e o Jomar Monerá. Eles foram de uma incorporadora, né, que, junto com uma gestora de fundos de investimentos, que é muito famosa aqui no Rio de Janeiro, principalmente, tem diversos empreendimentos lançados. Então, eles trouxeram toda essa bagagem para montar uma empresa deles, né? Na verdade, são 2 empresas, desculpa, esqueci que é para cá, que é a Monza RJDI, que é uma incorporadora. A incorporadora é a empresa que faz a gestão do negócio, né? É a empresa que vai lá, escolhe o terreno, compra o terreno, desenvolve o projeto, pensa em cada detalhe do projeto, e isso é o que justamente eu vim trazer para vocês, né? A gente tem uma coleção que eles desenvolveram, e essa coleção é justamente pensada em diversos detalhes e, principalmente, atender um público diversificado. Eu vou apresentar para vocês. E a RJDI é dos mesmos sócios, né? Também são eles, os donos da empresa, e é uma desenvolvedora financeira. Então, as 2 marcas estão sempre atreladas, porque uma desenvolve o negócio e o outro desenvolve financeiramente, ou seja, busca os recursos, né? Então, com isso, também faz a gestão de fundos imobiliários. E, apesar de ser uma empresa muito nova, que tem 1 ano de mercado, já tem aí mais de 100 milhões sob gestão desse fundo, ou seja, é uma empresa que veio realmente para mostrar solidez. E tivemos um primeiro lançamento em Copacabana, no final do ano passado, que é esse especificamente que eu vou falar hoje. Já fizemos um outro agora em abril em Ipanema, e temos mais 4 lançamentos pela Zona Sul que faremos no 2º semestre, né? Todos eles vieram realmente com muita vontade, né? Então, são muitos projetos. Eu entrei na empresa até recentemente, e muito pelo fato de perceber o quanto que eles são competentes profissionalmente, mas, acima de tudo, o quanto eles são humanos, o quanto eles se preocupam realmente com o uso, com a pessoa que vai utilizar, com a entrega. E isso, na minha visão, que sou do mercado, né, que sou profissional, mas que também sou humana, é fantástico, né? Eu sou na área comercial e eu gosto de sentar com o cliente, entender a necessidade, conversar, porque todos nós, afinal de contas, somos seres humanos, né? A gente trabalha, mas nós somos seres humanos, e eu acho que esse tem que ser sempre o princípio de tudo. Então, falando um pouquinho, né, rapidamente, a apresentação vai ser breve, tá, gente? Eu não vou ficar me estendendo muito, mas a empresa já nasceu com uma coleção chamada Soul Home Collection, que é uma coleção que ela traz, né, mais características de produto, que é acabamento de fachada, acabamento interno, alguns detalhes justamente para que a fachada ela faça uma composição agradável, né? Então, tem sempre alguns elementos de jardineira na varanda para poder trazer que seja positiva, né, para aquele endereço. Então, é uma visão contemporânea, sofisticada, para trazer modernidade, tecnologia e, principalmente, pensando no uso, né, do imóvel. Então, os prédios dessa coleção, eles são projetados desde estúdios até 2 quartos, variam um pouquinho em função do endereço, né? A gente vai ter endereços diferentes, alguns vão ter um foco mais para o investidor, outros têm um foco misto, porque depende muito do endereço, e outros são realmente mais residenciais, tá? Esse de Copacabana, que a gente vai falar aqui, ele foi um empreendimento que ele foi pensado, só voltar aqui, o nome dele é Soul Rio, 5 de julho, 54, ou seja, Soul Rio é o nome da coleção e sempre tem um sobrenome atrelado, que é o endereço do empreendimento, né? E ele foi justamente pensado com essa a ideia, né, de trazer um produto moderno e para um endereço que é muito nobre dentro de Copacabana. Eu fico muito no stand, que é um ponto de venda que fica na Barata Ribeiro, né? Nós temos um showroom na Barata Ribeiro, que vai ser um futuro lançamento.
E eu recebo muitos clientes, né? Eu não sou corretora, eu sou gerente comercial da incorporadora. Os corretores fazem plantão, mas eu auxilio nos atendimentos e eu gosto muito. E muitos moradores da própria 5 de Julho vão nos visitar para falar da Rua 5 de Julho, porque é uma rua que ela é muito tranquila, ela é uma rua que ela é paralela à Barata Ribeiro. Fica ali, esse empreendimento fica bem em frente aqui, essa rua de frente aqui é a Raimundo Correia, e tem uma característica ímpar, que é essa Mata Atlântica que fica ali atrás. Então, as unidades viradas para trás têm vista para a Mata Atlântica e as unidades viradas para frente têm vista para Raimundo Correia. Então, é algo assim muito interessante, porque é uma rua muito tranquila, mas perto de toda a facilidade, todo o comércio, serviço, praia, metrô. Eu digo que Copacabana é autossuficiente, né? Você faz tudo em Copacabana, você não precisa sair de Copacabana se não quiser, porque esse serviço... E eu adoro isso, né? Eu sou nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, que é aquela coisa de você, em um quarteirão, você resolve muita coisa da sua vida, e eu acho que essa facilidade ela é muito boa, né? Uma praticidade, e eu vejo que existem muitas pessoas com uma idade mais avançada, né? Muitos idosos, que assim se viram, né? Então ali, e eu acho que isso é muito positivo, né? Quando eu tenho pais idosos, e eu sempre falo muito isso para eles. Meu marido, ele é fisioterapeuta e atende muitas pessoas também, né, mais idosas. Quando você mantém a mente ativa, você mantém o corpo ativo, a idade, como a doutora Roberta falou, que eu já virei fã dela, eu não a conhecia, mas eu já virei fã da doutora Roberta também. Enfim, e, obviamente, os outros dois palestrantes colocaram muito bem, mas eu acho que é muito isso. Tudo está muito na cabeça também, né? Então, quando você mantém a cabeça ativa, o corpo ativo, a idade é só um detalhe, né? As coisas vão passando, óbvio que a gente sabe que fisicamente, né, o tempo passa, muitas coisas mudam, eu já estou sentindo, eu já cheguei nos 50, a gente já vê que muita coisa já vai mudando. Mas se a gente mantém ali o foco, a atividade, seja ela a continuidade profissional, que eu acho isso espetacular, né, as pessoas realmente continuarem ativas profissionalmente, ou seja, no seu dia a dia, isso faz uma grande diferença, né? E, para mim, ficou aqui uma lição de vida, né? Quanta coisa que eu preciso mudar na minha alimentação, porque, assim, eu acho que é justamente isso. A gente tem que construir agora, antes tarde do que nunca, para poder garantir a qualidade de vida, que eu acho que é isso que é o mais importante, né? E aí, pensando na qualidade de vida, justamente assim, uma base da configuração dos empreendimentos. Tá? Esse, especificamente, está vendo? Essa fachada é a fachada da 5 de Julho, conforme eu comentei, tem jardineiras na varanda, que é justamente para trazer um elemento para se comunicar ali com a natureza, é uma rua arborizada, e mesmo onde não é uma característica da nossa fachada para trazer o verde da natureza, né? Esses brises laterais, enfim, tem um embasamento, né? Ou seja, a unidade sempre começar num pavimento acima, mais alto, um rooftop com lazer. Então, essa característica é justamente para trazer tanto uma modernidade como uma beleza para o empreendimento. Tá? Então, essa é um detalhe de fachada que mostra a intenção de trazer um produto sofisticado, né? Moderno, com elementos em alumínio, enfim, porcelanato. E esse empreendimento ele é composto ali no embasamento por uma questão que tem feito muita diferença, né? Tem essa parte cinza aqui é justamente um acesso ao estacionamento, tem vagas de garagem, enfim, que a gente vende à parte, mas hoje eu vejo que uma das menores demandas é vaga de garagem, porque as pessoas acabam tendo uma vida mais prática e muitos já se desfizeram do carro, né? Vende o carro, que tem uma vida aí bem mais prática, e até mais econômica, com os aplicativos, enfim, com táxi, a gente consegue hoje ter uma vida prática. Mas esse número 1, eu acho que aqui não tem laser. Tem? Ah, tem. Esse número 1 é uma vaga de embarque e desembarque. É justamente pensando na segurança e na praticidade, ou seja, aquele que não tiver uma vaga de garagem, ele vai poder embarcar e desembarcar, fecha o portão, entra aqui, tira as compras, tira as malas, e isso traz uma segurança, porque você pode fazer isso com tranquilidade e ainda passa por 2 portões, que esse número 4 aqui a gente chama de pulmão de acesso, né? Para trazer uma segurança e justamente isso, poder fazer com calma, sem ter pressa, para evitar qualquer tipo de problema. Tá? Então,
Então, aqui é um acesso, né, tem uma portaria com uma segurança, passa aqui o hall de empreendimento e tem, que eu vou levantar depois as características do que a gente sempre tenta trazer para os nossos produtos, que são as facilidades. Além do lazer, são as comodidades para poder tornar a vida mais prática. Tá? Então, esse aqui é um mercadinho, apesar de Copacabana, né, ter tudo que você precisa e o empreendimento ser muito perto do comércio, mas tem aquela hora do dia que você quer resolver, acabou o açúcar, você vai ali rapidinho e resolve o seu problema. Né? Então, aqui o acesso tem 2 elevadores, isso é um bicicletário, né? Justamente, já que hoje em dia as vagas são poucas, o bicicletário ele é uma facilidade para quem, né, tiver aí essa vida, vamos dizer, de exercícios, né, que isso também é muito bom. Então, essas são as áreas comuns aqui do térreo. O pet care tem sido muito encantador, porque hoje as pessoas, né, a grande maioria tem seu bichinho de estimação, então tem um lugar para cuidar do bichinho. Essa é a tal da vaga de embarque e desembarque. E tem uma lavanderia, por mais que tenha ponto de máquina de lavar, né, em todas as unidades, também para quem não quiser ter dentro da própria unidade, tem no empreendimento. Então, teremos um rooftop com lazer, que tem sido diferencial, porque piscina no rooftop Copacabana, eu acho que são pouquíssimos empreendimentos, eu acho que de área comum ninguém tem. E isso traz uma grande atratividade também. Então, tem aqui uma running room, que é uma área, né, para fazer uma atividade física, um espaço gourmet, ou seja, as unidades são mais compactas. Né? O conceito é trazer justamente uma unidade mais compacta, mas com uma infraestrutura de lazer. A unidade mais compacta, hoje, tem sido muito procurada, inclusive, por pessoas mais idosas. Tá? Eu já atendi, a gente vendeu já algumas unidades desse empreendimento. Por quê? É a pessoa que quer uma vida mais prática, uma vida sem precisar de muitos funcionários dentro do apartamento, que quer uma... E eu vou falar, é o perfil que eu adoro atender. A pessoa que chega lá, resolvida, ela sabe o que ela quer. Eu atendi uma, olha, eu moro num apartamento de 4 quartos, e aquele apartamento enorme, eu tenho uma cozinha que tem 10 metros quadrados, e eu quero uma vida prática, uma vida... Né, tem aquela fase que os filhos já saíram, a pessoa, né, o casal, a pessoa hoje mora sozinha, e ela quer ter justamente a praticidade. Então, é um perfil bem resolvido, que quer estar perto da modernidade e está, principalmente, num empreendimento que possa conviver com várias idades diferentes, né, que eu acho que isso também é muito bom, que a gente pode também aprender muito com as pessoas mais jovens, né? Isso traz também muita vitalidade. E a ideia é essa, é estar inserido num produto com uma diversidade ali de idades, que isso acho que traz vitalidade para todo mundo. Tá? Essas são as áreas, né, são as imagens da área de lazer, que tem a piscina, enfim, o espaço fitness, o espaço gourmet e o terraço gourmet. Nós temos um decorado no local, né, mesmo sem compromisso nenhum. Se alguém quiser visitar, fique à vontade. Nós temos corretores lá no empreendimento que podem atender. Temos aqui a Juliana, que ela é a corretora da Patrimóvel e que foi justamente quem me apresentou aí gratamente a Carlota para a gente poder trazer e apresentar o produto para vocês. E a vantagem do decorado é que ele tem o nosso acabamento, nosso padrão de acabamento da nossa coleção. Tá? Essa é a planta do decorado. Vou passar rapidamente as plantas. A gente tem, hoje, algumas opções, né, de plantas para o cliente, que ela é interessante que visite o local, porque ela parece ser muito, né, estreita, mas não é, porque ela é muito comprida. Então, é uma planta realmente que acaba ficando confortável para quem quer ter uma vida mais prática. Tá? E, além, essa aqui, ela ficou um pouquinho espremida ali, é uma unidade que a gente chama de up garden. Ela fica num primeiro pavimento, ou seja, acima do térreo, e tem uma área externa aqui de lazer específica da unidade. Né? Na verdade, é uma área, um terraço que a gente chama da própria unidade, ela é privativa, e a grande vantagem é que ela tem um muro, está vendo isso aqui? Ó, é aquela Mata Atlântica, daquele maciço que eu mostrei ali na frente. Então, fica uma unidade bem agradável. Tá? E, além disso, nós temos, são estúdios e double estúdios. Né? Esse aqui é uma planta original, mas que a gente faz uma adaptação para 2 quartos. E, justamente, assim, eu tanto já vendi, participei da venda, né? Na verdade, eu só aprovo as vendas. Tem pessoas mais idosas, ou seja, pessoas que, na verdade, têm uma mentalidade bem, né, com essa modernidade de vida, que compraram estúdios e também que compraram essa planta porque a gente faz uma adequação para 2 quartos. Tá? Então, é uma possibilidade. Tem aquele que realmente quer algo mais compacto, mas tem uns que também querem algo ainda um pouco mais confortável em termos de espaço. Essa aqui tem 71 metros.
Tá? Isso aqui agora eu vou entrar assim, quando a gente pensa que a gente desenvolve um empreendimento, óbvio que a gente está falando da pessoa que tem, né, hoje a visão, ali eu quero ter uma vida mais moderna, mas também tem as pessoas que têm necessidades especiais, né, seja ela idosa ou não idosa. Então, a empresa já tem esse conceito, né, de justamente pensar no todo e pensar em quem precisa de uma atenção diferente. Então, quando a gente desenvolve um projeto, a gente já escolhe uma planta, né, uma tipologia que a gente chama, para pensar em como seria uma adequação para quem tem uma necessidade especial. Tá? Então, esses círculos que vocês vão vendo aqui, ó, esses tracejadinhos, são todos os itens exigidos hoje, né, pela ABNT, ou seja, pela norma brasileira, e pela legislação, para poder ter uma unidade adequada, né, para quem é um cadeirante, enfim, para que ele possa ter liberdade de circular dentro do imóvel. Então, a gente faz uma adequação, essa planta aqui, ela originalmente tem um banheiro aqui, um armário no meio e uma cozinha, né, e para cá é a sala e o quarto. Então, a gente muda a cozinha de lugar, aqui vira uma área de serviço, o banheiro ele passa a ser compartimentado, né, que é um lavabo, aqui é a parte do chuveiro e aqui é a parte do sanitário, e aqui fica a parte do quarto e armários, que tem a possibilidade de uma cama de solteiro ou uma cama de casal, mas todos esses tracejados são justamente para atender à norma de acessibilidade. Então, a gente justamente já tem um empreendimento pensado, né, em atender as necessidades. Então, a gente vai em diversos... Estou acabando aqui, meu tempo está esgotado, eu estou justamente no finalzinho, mas é só para levantar o seguinte, quando você fala de um empreendimento, né, e que a gente fala das necessidades hoje de legislação, dentro desse a gente justamente já tem alguns itens que são aqueles de facilidade, né, conforme eu comentei, a vaga de embarque e desembarque, o mercadinho, que a gente chama de grab and go, delivery box, ou seja, são as modernidades do dia a dia, né? Você não está em casa, você está na rua, recebeu uma encomenda, tem um local específico para guardar essa encomenda. No rooftop, a gente também pensa na acessibilidade para que tenha acesso à piscina, então vai ter uma cadeira elevatória, o banheiro já é acessível, né? Ou seja, ele pode ser utilizado para quem tiver essa necessidade. O hall dos elevadores são coisas que, às vezes, a gente não percebe, mas a gente já tem uma circulação mais ampla, as instalações ficam embutidas para facilitar o acesso, tá? E todas as portas atendem às normas de acessibilidade. Então, isso é uma modernidade que vem com os produtos novos, especialmente da nossa coleção, já vem com esse perfil, que é para pensar em atender a todas as necessidades. Tá? E a gente também tem, aquela unidade que eu mostrei, depois do ABITS, que a gente chama que é depois de pronto, a gente faz a instalação também das bancadas nas alturas necessárias, né, para atender a legislação, e também os metais, né, que são aqueles metais de apoio para quem tiver essa necessidade especial. Então, só terminando, essa obra ela já foi iniciada, né? Aqui, conforme eu falei, é lá a Mata Atlântica, ou seja, é um diferencial, e aqui é a Raimundo Correia, que também é uma vista livre desse empreendimento. E, para ajudar, né, e deixar o nosso cliente mais feliz, a gente dá de brinde para ele esses armários, que são armários de boa qualidade, são da empresa Todeskine. Ele ganha de brinde, que fica aí com a unidade, já com móveis planejados, e só completa com o que for necessário. Tá? Muito obrigado, né? Estou à disposição, precisando. Obrigada, Carlota, obrigada a todos vocês por esse convite e poder estar aqui presente. Obrigada, gente. Muito obrigada, Michele. É bom saber disso. Eu moro ali em frente, né? Na Raimundo Correia, a gente todo dia ali enxerga ali o evento. Está acompanhando a obra, né? Espero obra. Que não esteja te perturbando muito o barulho. Eu vou lá visitar. E temos aqui uma frase importantíssima, né? Olha, temos que construir o agora, antes tarde do que nunca, para garantir a qualidade de vida. Eu anotei aqui, foi uma das primeiras frases que você colocou. Está belíssimo o empreendimento. Poder visitar os nossos amigos lá. Quem não puder comprar, que visitem seus amigos, né, lá, mas maravilhoso. Quem quiser Parabéns. conhecer o stand, enfim, fique à vontade, sem compromisso nenhum. Né? A Carlota também tem meu contato, pode marcar, enfim, eu atendo com todo prazer. Tá Ficou bom? lindo, obrigada. Obrigada. Bom, agora, na sequência do nosso painel, a gente vai ter a Solimar aqui, a Solimar Lessa, que é do Grupo Mulheres do Brasil, fazendo a apresentação. Bom dia. Meu nome é Solimar Lessa.
Gostaria de, primeiro, agradecer a Carlota pelo convite, pela gentileza de me chamar aqui para dividir um pouquinho, sim, para dividir um pouquinho da minha experiência e dos meus conhecimentos, tá? Profissionalmente, eu trabalho com consultoria e assessoria de processos empresariais, nos temas planejamento, organização e processos. Nem sempre eu trabalhei nessa área. Eu atuei mais ou menos uns 10 anos atrás, durante uns 15 anos, eu atuei no segmento de moda feminina. Eu cuidava dos processos de fabricação de peças de vestuário para mulheres, especificamente. E também eu tinha um comércio. Mas eu não era tão satisfeita com esse meu modelo de negócio, né? Eu gosto de moda, bastante, mas o modelo de negócio ele não me atraía. Então, acredito que o universo me deu uma ajudinha forte demais. Eu passei por um momento na vida bastante tumultuado, bastante difícil. Eu atravessei 7 lutos em 2014, 2017. Perdi marido, que era o gestor financeiro, perdi pai, tia, familiares, amigos, pet. E foi um momento bastante desafiador, esse que eu passei. E, durante aquele tempo, eu entendi que eu tinha 2 opções. Ou eu permanecia naquele lugar, né? Eu costumo dizer que foi uma tsunami que passou na minha vida, e a tsunami, quando vem, ela causa um estrago e depois ela deixa uma bagunça danada. Então, eu me via naquele lugar de bagunça. E tinha 2 opções, ou eu ficava ou eu saía. Então, eu resolvi sair, olhar em frente, mesmo em meio a tanta dor, eu resolvi mudar a minha vida, reescrever a minha história, fazer uma transição de carreira. Continuei passando por desafios, né, que a gente passa por desafios diariamente, quem não passa aqui, né? E o primeiro deles foi gerir toda a minha vida, porque eu tinha mudado de lugares, então precisei me organizar, planejar, aprender a criar objetivos, a dizer não. Então, foi bastante difícil, né, acumular várias funções, que foi o que aconteceu comigo. Segundo desafio, eu voltei para a sala de aula com quase 50 anos, para reciclar, porque eu precisava de uma reciclagem. Deixa eu passar aqui. Isso. Eu precisava de uma reciclagem, né? Muito tempo afastada da sala de aula, e eu estava mudando de negócio. Então, eu voltei para a sala de aula e foi muito curioso, foi muito legal, porque eu fui a pessoa mais velha de todas as salas de aulas que eu passei, de todas as formações que eu fiz. Então, assim, não lembro de ter passado por preconceito, ser discriminada. Se fui também, deixa para lá, porque eu tinha o objetivo de mudar a minha carreira e chegar até aqui onde eu estou. E, nessa caminhada, eu encontrei o Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo que foi criado pela Luiza Helena Trajano, e tem mais ou menos uns 10 anos. A gente atua em causas que beneficiam a vida de mulheres, como saúde, educação, igualdade racial, empreendedorismo. Eu pertenço ao Núcleo Rio de Janeiro, aqui no município de Janeiro. Nós somos, hoje, se eu não me engano, nós somos 155 núcleos espalhados pelo mundo. Quem quiser saber mais, depois eu até explico como é que você busca esse grupo. Então, nós temos núcleos aqui no Brasil, 113 núcleos, e nós temos 42 núcleos internacionais. Então, quem mora fora ou quer se filiar a um núcleo internacional, não tem problema nenhum. E eu pertenço ao núcleo do município do Rio de Janeiro, aqui, do Comitê Empreendedorismo. Eu estou como líder do empreendedorismo, junto com a Camila Barbosa. E lá nós criamos e implementamos programas que fomentam o empreendedorismo e o intraempreendedorismo feminino. Nós capacitamos mulheres, nós desenvolvemos habilidades comportamentais e empoderamos mulheres. Bom, quando eu pensei no que falar aqui no fórum, eu acabei descobrindo, eu queria falar sobre empreendedorismo sênior, né? Então, eu acabei descobrindo... Para lá? Voltei. Direita. Foi. Então, eu acabei descobrindo que eu faço parte de uma estatística do SEBRAE. Nos últimos 13 anos, nós tivemos um aumento de 57% de empreendedores na faixa etária de 50 a 59 anos. É bastante coisa. Na mesma época, eu tenho 56, então eu faço parte dessa estatística. E, no mesmo período, nós tivemos um aumento de 56% de empreendedores na faixa de 60 anos ou mais.
Então, isso significa que o público 50 a mais, ele está empreendendo cada vez mais, ele está cada vez mais engajado no empreendedorismo. Mas por que será, então, que tem tanta gente agora empreendendo, né? Pessoas de 50 a mais buscando esse novo lugar? Bom, a gente sabe que nós hoje temos muitos recursos disponíveis para alcançar essa longevidade. O secretário falou aqui, em termos de idade, as mulheres, segundo o IBGE, elas vivem até 80 e poucos anos, 81, 82 anos, e os homens um pouquinho menos. Então, a gente está vivendo mais. Imagina você viver mais com energia produtiva, imagina você estar no seu trabalho, você se aposenta, você não quer, por exemplo, tem pessoas que se aposentam e querem só viver, não querem mais voltar ao mercado de trabalho formal, não querem empreender, e está tudo bem. Então, mas outras pessoas não. Outras pessoas querem voltar ao mercado de trabalho, mas não conseguem, porque encontram as portas fechadas por parte de muitas empresas, por conta do etarismo. Elas não contratam pessoas com mais de 50 anos. E muitos desses sêniores precisam têm compromissos financeiros consigo mesmo ou com outra família. Então, eles buscam o empreendedorismo para complementação de renda. E existe aquele público daquela pessoa que tem um sonho. Ela tem uma vontade de empreender, às vezes passou o tempo inteiro no mercado formal, teve um emprego formal, se aposentou, tem um tempo disponível e tem um projeto engavetado lá e quer colocar em prática. Então, hoje, o empreendedorismo está cada vez mais ficando sênior. Bom, e qual o impacto disso na economia do Brasil, né? A gente está falando de Brasil. É um impacto muito positivo. Imagina, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu passei pelaquela tsunami, eu tinha 45 anos, eu não tinha 50 ainda. Mas vamos supor, hoje, eu tive uma confecção, eu comprava tecidos, eu comprava aviamentos, eu contratava modelista, eu contratava costureira, então, eu fazia a economia girar. E é a mesma coisa que os sêniores estão fazendo hoje, os 50 a mais. Por quê? Porque você precisa contratar alguém. Você precisa comprar insumos quando você tem um negócio que você manufatura produtos ou você revende produtos. Então, a gente está impactando diretamente a economia tradicional. Tá? Quando você contrata alguém, você gera uma renda para aquela pessoa e aquela pessoa vai consumir. Então, o impacto é direto. Inclusive na economia prateada, que é tão falada hoje em dia, né? No meio da economia prateada, existem, no empreendedorismo sênior, existem empreendedores que optam por criar negócios voltados para as necessidades desse público. Então, o que acontece? Você tem um impacto direto na economia prateada também. E isso é bem maravilhoso, né? Significa que o Brasil está ficando um pouquinho mais velho em termos de empreendedores, não somente cronologicamente falando de idade, mas também em relação a empreendedores. Bom, finalizando aqui a minha apresentação, eu trouxe, do lado esquerdo, alguns desafios que a gente, quando começa a empreender, ou quando já está empreendendo, a gente passa. Não vou falar cada um deles, não, porque é muita coisa. E, do lado direito, são dicas, são sugestões para você, quem está empreendendo, quem já empreende, melhorar a sua performance. O que eu gostaria de falar, que eu acho que é bastante relevante, é que nem todas as pessoas elas estão preparadas para o empreendedorismo. Às vezes, você tem uma vontade de fazer alguma coisa, mas a gente precisa entender que o empreendedorismo ele é um lugar de pressão, de incerteza, de desafios, de bastante obstáculos, é um lugar de isolamento. Então, às vezes, você não tem uma boa rede de contatos, uma rede de apoio, então você vai sofrer com isso. Então, e está tudo bem se você não tem esse perfil. Mas, se você quer insistir mesmo assim, pense no propósito, pelo que você faz, o que você quer fazer. A gente precisa pensar que, quando a gente passa de 50 anos, a gente tem menos tempo pela frente para viver. A gente já viveu mais do que vai viver. Então, como é que você quer viver? De que forma você quer viver seus últimos anos? Bem,
comercializando alguma coisa que te agrada, ou você está fazendo aquilo somente por dinheiro. Se o dinheiro for o seu objetivo, maravilha. É de todos nós, mas ele é o principal objetivo seu, maravilha, se você está feliz com isso. Mas é muito importante que a gente escolha alguma coisa com propósito. Terceiro, não menos importante, é pensar em performance, sempre. A gente precisa lembrar que uma pessoa, por detrás de uma pessoa jurídica, existe uma pessoa física, e a pessoa física que precisa bem. Então, quais são os seus pontos fortes? O que você tem que te ajuda a montar esse negócio, a gerir esse negócio? Pontos fortes, eu quero dizer, um pensamento, um sentimento, um comportamento, uma formação, uma habilidade, um hábito que você tem que te ajuda aquilo, te ajuda a formar esse negócio, a formatar esse negócio. E, ao contrário, também, muito importante a gente pensar quais são os nossos pontos fracos, que nos prejudicam em alcançar, às vezes, um hábito que você tem e te prejudica a você conquistar o que você quer. Então, eu acredito que, com essas dicas e o que eu estou falando agora, você consegue montar um planejamento um pouco mais assertivo, você consegue ter metas mais realistas. O início de um negócio é crucial para que ele tenha saúde no futuro. Então, é muito importante que você pense na sua performance, nos desafios, no que você pode melhorar, se especificar no nicho que você vai atuar, e aí montar um negócio mais estruturado, gerir bem e conseguir fazer com que esse negócio tenha uma saúde longeva. Terminando aqui, trouxe um trechinho que é motivacional, eu gosto bastante. O empreendedorismo sênior ajuda a quebrar paradigmas sobre envelhecimento, mostrando que é possível iniciar novos projetos e ser produtivo em qualquer fase da vida. Isso influencia políticas públicas e práticas empresariais voltadas à diversidade etária. Essa foto é do Coronel Sanders, que é dono do KFC, que fez sucesso após os 65 anos de idade. Então, reforça que a gente não está velho, não. A gente pode continuar. Obrigada, gente. Muito obrigada, Solimar. Vamos nos reposicionar rapidinho aqui na mesa, só para a gente fazer um fechamento? Bom, foi muito proveitosa aqui a nossa primeira, eu diria, a nossa primeira roda de conversa, nosso primeiro painel, né? Então, sintetizando aqui a fala de todo mundo, acho que é difícil fazer isso, né, como moderadora, e ser rápida também, né? Acho que a gente está aqui falando sobre empreender, né, a qualquer idade. Adorei, Solimar. E eu lembrei agora do meu pai, que a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, né? Meu pai já tinha 72 anos e ele queria abrir um negócio. Infelizmente, ele ficou doente e não conseguiu fazer isso, mas ele queria empreender com 72 anos, né? Então, acho que empreendedorismo tem que estar ali, né, movendo a gente, tem que ser uma paixão. Eu acho que, para a gente aqui, fica uma mensagem, e a Carlota sempre estimula isso, principalmente, né, ao ter me convidado a fazer parte, é estimular que novas gerações, né? E aí nosso painel falando sobre empreendedorismo desde 2017, que a gente possa estimular mais gerações para que a gente tenha esse mix e todo mundo pensar no seu futuro de forma consciente, né? Fazer agora para que a gente possa ter qualidade de vida, saúde e oportunidade para os idosos, porque a gente inverteu a pirâmide, né? A gente agora tem mais pessoas idosas e com mais qualidade de vida, né? Então, aquele idoso do passado não é mais aquele idoso de hoje, né? Então, queria agradecer aqui ao espaço, agradecer muito a Carlota e a toda a equipe que está aqui nos apoiando, o pessoal de infraestrutura, o pessoal aqui da apresentação, da organização do evento. Obrigada pelo convite. E chamar a Carlota para a entrega, então, dos certificados aos nossos panelistas.